Senhor presidente, eu ocupo esses minutos aqui na tribuna da nossa casa para abordar um assunto que, em que pese está latente no seio da sociedade, mas o Congresso Nacional tem feito ouvidos de mercador para essa questão. Eu me refiro, senhor presidente, à questão do enfrentamento que nós teremos que ter no Congresso Nacional com relação à questão da maioridade penal no Brasil. Este é um tema que parece tabu, é um tema que esta casa insiste em passar ao largo, mesmo tendo números, senhor presidente, que dão a devida consistência para que nós, de há muito, tivéssemos já nos debruçados sobre essa questão. Veja bem, senhor presidente, atualmente a gente ouve em quase todos os pronunciamentos aqui que o Congresso Nacional tem que afinar a sua sintonia com os ecos que chegam das ruas. Mas parece que a questão da maioridade penal no Brasil definitivamente não está inserida dentro desse contexto. Mesmo tendo números, senhor presidente, como os divulgados pela Datafolha. O Instituto de Pesquisa Datafolha, senhor presidente, ele traz números que não deixam dúvidas quanto ao que deseja, o que pensa e o que quer a sociedade sobre isso. Já em 1983, portanto há 20 anos atrás, o Datafolha já dizia que 83% da sociedade brasileira já naquele momento exigia o debate sobre essa questão. Em 2006, esse número salta para 88%. E agora, em 2013, senhor presidente, o mesmo instituto, em pesquisa realizada, dá conta de que 93% da sociedade nacional exige um debate sobre essa questão. E o que nós estamos aqui esperando? Que 100% da sociedade passe a exigir que nós tenhamos a coragem de enfrentar essa questão? Porque se em 1940, quando se estabelece a questão da maioridade penal no Brasil, de lá para cá, 73 anos se transcorreram. A sociedade modificou seus hábitos, a sociedade adquiriu, numa velocidade estonteante, conhecimentos que outrora não tínhamos. É óbvio, senhor presidente, que quando estabeleceu em 1940 a maioridade penal aos 18 anos, nós estamos falando de um período em que o jovem e o adolescente tinha pouquíssimo conhecimento, pouquíssima capacidade de discernir entre o que era certo e o que era errado. Mas hoje, senhor presidente, com as informações instantâneas, com os meios de comunicações que floresceram no mundo inteiro de forma absolutamente disponível a tudo e a todos, nós não podemos mais aqui estar falando de um jovem de 18 anos ou, às vésperas de completá-lo, de um jovem como aquele que o legislador tratou em 1940. Veja, senhor presidente, enquanto nós
colocamos, embora tardiamente, colocamos a questão da saúde e da educação no topo da agenda nacional. Não se discute nenhuma fonte de novos recursos neste país que a saúde e a educação não esteja na vanguarda dessa discussão. É mais do que hora de nós inserirmos esta questão da menoridade penal também na agenda nacional. É uma questão que nós temos que enfrentar, porque os números são assustadores. O número de menores apreendidos, senhor presidente, cresce a quase 15% ao ano. Sem falar no Rio de Janeiro, que chegou no ano passado a 45%, um número absolutamente assustador. E nós deveremos, senhor presidente, é lógico que não estamos falando aqui de reduzir a maioridade penal no sistema que está aí. Levar os menores, hoje menores, os jovens, 16, 17, 18 anos, ao sistema que aí está, é pior do que deixar do jeito que estamos hoje. Não temos dúvida quanto a isso. Mas é preciso que, ao tempo em que estamos debatendo a questão de novos recursos para a saúde e para a educação, nós também possamos botar na agenda do nosso país a discussão de montar-se uma estrutura a nível nacional que permita recuperar os milhares de jovens que diariamente descambam para o tráfico, para o roubo, que são os dois maiores delitos cometidos por essa faixa etária, senhor presidente. É preciso darmos uma estrutura diferente, é verdade, é preciso aparelharmos essa nova estrutura de maneira diferente, de maneira em que o jovem que por lá passar, ao sair, saia realmente pronto para integrar a sociedade. Porque hoje, senhor presidente, há alguns fatos que nos chamam a atenção, e eu aqui destaco dois. O assassinato do universitário Vitor Hugo em São Paulo. Ele foi morto por um menor que faltava apenas 3 dias, senhor presidente, para completar 18 anos. Era um homem feito, era um homem com absoluta capacidade de interpretar o que é certo, o que é errado. E ainda assim, aqueles únicos 3 dias lhe permitiu, senhor presidente, ser tratado como se uma criança fosse. Destaco também uma nova modalidade em que as quadrilhas têm se utilizado cada vez mais, senhor presidente. O crime organizado, sobretudo, é o de trazer para a sua estrutura de organização criminal menores. E o fazem de forma deliberada, para que ao esta quadrilha ser detectada e ser presa, a responsabilidade dos crimes mais hediondos são invariavelmente assumidos por menores. Veja o caso da dentista Cíntia, lá de São Bernardo do Campo. Uma dentista que teve seu consultório invadido por uma quadrilha e, por não ter dinheiro disponível, teve o seu corpo ateado álcool e queimado, e lá se foi uma vida, senhor presidente. E quando a quadrilha foi identificada, não foi surpresa para o delegado que quem assumiu o crime, quem assumiu o ato de ter jogado álcool e ateado fogo àquela indefesa dentista em São Bernardo do Campo, foi justamente um menor, senhor presidente. Então,
as portas estão abertas para a criminalidade. Toda quadrilha no Brasil tem menor inserido no seu sistema. Todas elas, sem exceção. O tráfico de drogas, então não se fala. Nós vemos diariamente nos telejornais o tráfico de drogas, sobretudo nos morros cariocas. Lá estão nossos jovens. E por que os jovens? Porque ao ser apreendido, eles assumem a parte mais estúpida da criminalidade. Então, senhor presidente, nós não podemos continuar com a política da avestruz aqui nessa casa. Nós temos que ter a coragem e a capacidade de interpretar que 93% da sociedade nacional não aceita mais esses. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado às senhoras e senhores que me ouviram e me assistiram nessa tarde.